Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, o versículo 26. E a mensagem de hoje é sobre relacionamentos do Evangelho. Gálatas capítulo 5, 26 até 6, versículo 5. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Esse texto não é para nós como igreja, é para os outros. Porque provavelmente você não deve ter inveja, você não deve provocar ninguém, você não deve ser orgulhoso. Capítulo 6, versículo 1. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Querido Pai, muito obrigado porque nós podemos nesse momento estar aqui na Tua casa. Obrigado porque nós temos a Tua palavra, que fala aos nossos corações. E como nós acabamos de cantar, tudo pode mudar, mas a Tua palavra sempre vai permanecer a mesma, desde o início até o final. E por isso nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está nos deixando alguns lembretes. No versículo 25 do capítulo 5, ele nos lembra de andar no Espírito. E nós ouvimos sobre esse tema na mensagem de domingo passado. Em todos os cristãos aparecem duas sementes. A semente de Deus, que Deus plantou em nós, quando Ele soprou a vida em Adão. E essa semente continua em nós até hoje. Mas também existe a semente do mal, que foi plantado no homem e na mulher com o pecado de Eva e de Adão. Assim, para quem olhamos, a esse nos inclinamos, ou para o bem, ou para o mal. Se colocarmos nossa mente no Espírito, vamos ter vida, paz e bênção. Mas se colocarmos nossa atenção na carne e ela obedecermos, então morreremos. E agora Paulo nos lembra de não sermos orgulhosos, provocativos e invejosos. Ainda, se alguém for apanhado em alguma falha, vocês que são espirituais, então nós que nos dizemos que somos espirituais, devem corrigir o irmão ou a irmã, no versículo 1 do capítulo 6. E observem que Paulo não diz, se você ouvir alguém fofocando por aí, que alguém caiu numa falha, você deve ir lá corrigir o seu irmão. Não, se alguém for apanhado, você for observar, você saber disso, você deve ir lá, ou eu devo ir lá, e corrigir esse irmão ou irmã. Ajudem-se naquilo que sobrecarrega o outro. O que está sobrecarregando o seu coração hoje? Um deve ajudar o outro, pois fazendo isso, estarão cumprindo o que Cristo nos deu em forma de lei. No versículo 2. Ainda, cada um deve carregar a sua própria carga. Versículo 5. Na realidade, são lembretes assustadores.
e que não lembram nada de uma mensagem que nós acabamos de cantar, uma mensagem alegre. E enquanto nós cantávamos, eu ficava pensando na minha mensagem hoje. Ela não tem muita alegria hoje. Nós queremos falar sobre orgulho, inveja, sobre provocação que nós provocamos um no outro. E lembrei-me de uma história daquela avó de um pregador que nasceu na época da escravidão nos Estados Unidos. E viveu numa fazenda, nunca teve a oportunidade de aprender a ler ou a escrever. Como muitos escravos passaram, não só nos Estados Unidos, em outros locais, e muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ler e escrever. E essa avó, muito inteligente, chamava o seu neto, que depois virou pastor e que conta essa história, e dizia para ele: olha, você vem toda manhã e lê para mim as notícias do dia, porque eu não consigo ler. E como na época não tinha televisão para assistir, e provavelmente eles não tinham rádio para ouvir, a única forma dela ficar sabendo das coisas era alguém lendo para ela. E 2 ou 3 vezes por semana, o neto tinha que ler a Bíblia para ela. Por isso que eu digo uma avó muito sábia. Por exemplo, ela escolhia os livros da Bíblia que o neto tinha que ler. Não era ele que ia escolher. E ela escolhia para ele ler os Salmos, que falavam de piedade, de compaixão, alguns capítulos que ela escolhia de Isaías, e novamente, os evangelhos. Mas as epístolas de Paulo, nunca. Ela nunca pediu para ele ler uma epístola de Paulo. Claro que a curiosidade do neto era enorme, mas ele não se atreveu a questionar sua avó pela razão. Depois de visitar a universidade, ele se formou como pastor e um dia foi passar as férias onde a avó ainda vivia, na fazenda onde ela estava. E com um sentimento de grande ousadia, ele perguntou à sua avó por que ela nunca tinha deixado dele ler nada das epístolas de Paulo para ela. E ela respondeu: nos dias da escravidão, vinha o sacerdote responsável pela nossa região, de cor branca, trazer a mensagem. E ocasionalmente realizava os serviços para os escravos. E o sacerdote sempre trouxe algo das epístolas de Paulo como texto. E ela contava que pelo menos 3 ou 4 vezes ele usou o texto de Efésios capítulo 6, os versículos 5 a 8, onde lá diz que você, como escravo, deve obedecer ao teu patrão, e que se você for um escravo dedicado, você vai ter a bênção de Deus, e que era a vontade de Deus que eles eram escravos. E ela disse: prometi ao meu Criador que se um dia eu pudesse ler, e se a liberdade nunca viesse, eu não leria essa parte da Bíblia. Talvez nós a criticamos, porque não nos colocamos na posição dela. E esse é o tema da minha mensagem de hoje. Nós podemos nos colocar no lado do outro e não sermos críticos. Que responsabilidade para líderes espirituais. No fundo, como eu disse, toda pregação deveria ser um louvor das boas novas, da Bíblia, da palavra de Deus, e da graça e misericórdia independente da nossa classe social. E acredito que todos nós temos a intenção de manter isso em nossa mente. Mas histórias como dessa escrava nos fazem repensar nossas atitudes de críticos e, com certeza, abrandam e suavizam nossos julgamentos.
Claro que todos nós queremos continuar a ler toda a Bíblia e louvar a Deus pelas mensagens contidas nelas, pois encontramos palavras de fortalecimento, de encorajamento, palavras motivacionais e de forte esperança para todos nós. Mas nós não podemos fechar os olhos para atitudes onde talvez nós mesmos oprimimos irmãos, irmãs, denominando-nos de líderes espirituais morais e agentes de uma ética cristã ostensiva. Paulo tenta abrir os nossos olhos, em relação a falsos mestres, que estão deixando de enfatizar a mensagem da libertação que o texto de hoje realmente quer nos mostrar, que nós estamos livres e que nós já falamos tantas vezes quando nós falamos sobre o livro de Gálatas, que Paulo enfatiza tanto a liberdade. E Paulo nos adverte, pois foi para isso que Cristo nos libertou. Capítulo 5, versículo 1. E o texto de hoje está repleto de princípios práticos para o relacionamento interpessoal. E eu pergunto, como é que anda o seu relacionamento com seus familiares, com seus vizinhos? O irmão Conrad já falou aqui do evento que eles fizeram com seus vizinhos, lá no seu trabalho. E claro que lá no trabalho tem uns patrões chatos que qualquer coisinha eles fazem um elefante, transformam isso num elefante. E pessoas difíceis de você aguentar. E às vezes é a tua própria esposa, ou o teu próprio marido que você tem que aguentar em certas situações, ou então teus filhos que vêm lá te incomodar. E essa é a realidade que nós vivemos. Então, como estão os nossos relacionamentos? Esse relacionamento começa com o que nós vimos na lição da semana passada, ou na mensagem da semana passada. O andar no Espírito. E nós, durante essa semana, quando ficamos juntos aqui, orando, lendo a palavra de Deus, o Dé perguntou para mim, Ernesto, o que é andar no Espírito? E eu pergunto para você, você está andando no Espírito? O andar no Espírito transforma nossos relacionamentos. No versículo 26, encontramos 3 características que não refletem o andar no Espírito, que são orgulho, provocação e a inveja. Então, se você não tiver isso, talvez você já está andando no Espírito. Mas se você ainda tem o problema de orgulho, você ainda provoca o próximo, você ainda tem inveja do outro, então, pense no assunto. No fundo, essas 3 características têm correlação entre si. O orgulho é o quê? É uma insegurança profunda, uma ausência de honra e glória. Eu quero a minha honra, eu quero a minha glória. Então, é uma ausência dessa honra e glória, levando à necessidade de provar nosso valor para nós mesmos e para as demais pessoas. Eu preciso provar que eu sou melhor do que o outro. E aí começa uma provocação. Quando parecemos melhor do que alguém em algum aspecto, nossa fome de honra se infla e nos sentimos ótimos. Daí nós nos sentimos bem. Quando parecemos inferiores, sentimos-nos desolados. E isso nos torna competitivos. É o estado natural do nosso coração sem andar no Espírito. Esse estado natural do nosso coração determina a nossa maneira de se relacionar com os outros. E ela se apresenta para nós de 2 maneiras diferentes. Ou ela é provocativa. E o que é a postura provocativa? É a postura de alguém que está certo da sua superioridade e menospreza os que ele entende que são mais fracos. E vejam bem o que eu falei aqui, hein? Não é que o outro é mais fraco.
é o que ele pensa. E, gente, o nosso sistema de pensar. Eu olho para o Peco, aí eu começo a pensar. E ele está olhando para mim. Também deve estar pensando algumas coisas. E na cabeça de todos nós, ela funciona dessa maneira. Não tem como nós evitarmos. Então, ora, você talvez seja provocativo. É a postura quando você se sente superior ao outro. E a outra é invejosa. É a postura de quem tem consciência da própria inferioridade e se sente olhando para cima, para alguém que, na sua opinião, novamente, na sua opinião, ocupa a posição superior à sua. E todos nós nos enquadramos nesse quadro. Você não tem como fugir disso. Todos nós. Uma vez como provocadores e outra vez como invejosos. Olhe para a sua vida. O dia que você encontra uma pessoa, eu vou dizer agora, podre de rica, e você do lado dele, você sente como o quê? Provocativo ou invejoso? Não, eu não tenho inveja dele. Mas eu não gostaria que ele tivesse todo aquele dinheiro. Então, nós sempre ocupamos, uma vez a posição de provocador, outra vez de invejosos. E eu comentei durante a semana, quando é sobre isso aí, nós conversamos sobre esse assunto também, e eu disse, nós homens não temos esse problema. Nós devemos ter outros problemas. Mas as mulheres, quando entram na igreja, ficam olhando, nossa, fulana já está de vestido novo. Você nunca fez isso aí, né? Isso aí as outras fazem. Tá? Tem sapato novo. Hoje mudou o penteado dele. E hoje nós temos alguns irmãos e irmãs aqui, que eu disse, eu louvo a Deus por esse problema. Não pelo problema que atingiu a Maitê, mas pela atitude de um Dé e de um pai que se colocou do lado da filha, assumindo essa atitude. E nós, como igreja, devemos tomar a atitude de orar cada vez mais por essas pessoas. E isso é uma atitude que nós vemos. E quantas pessoas têm a alma machucada e nós não vemos e nós não nos colocamos ao lado. Paulo está dizendo que tanto a superioridade quanto a inferioridade são uma forma de orgulho, pois as duas são absortas, isto é, concentradas em seus pensamentos. Tanto um como o outro, ele está pensando em si. Tanto a pessoa superior quanto a inferior estão tentando adquirir valor por meio da competição às custas dos outros. A única diferença entre a pessoa arrogante e aquela dotada de baixa autoestima é que a pessoa inferior perdeu o jogo. Coitado do Grêmio. Desespera-se e inveja os que vê como vencedores. Sorte do Real Madrid, né? Então, um perde e você se sente como perdedor. Então, você já perdeu o jogo. A pessoa superior, por outro lado, sente-se como se tivesse vencido momentaneamente. E se compara, sem parar, com os outros para certificar que continua vencendo. Claro, grande parte do nosso tempo estamos provocando em uma área e talvez na outra estamos sendo provocados e invejando então outros. Embora a provocação e inveja pareçam opostos exatos, são duas formas de orgulho. A história da humanidade está repleta de exemplos de pessoas que buscaram a humildade ao invés do orgulho. E aí você talvez esteja dizendo, pois é, mas eu sou uma pessoa que me orgulho da minha humildade.
Mas devo lembrá-los que humildade não é pensar menos em si mesmo. É pensar em si mesmo cada vez menos. Humildade não é pensar menos de si mesmo. É pensar em si cada vez menos. A autoflagelação e a baixa autoestima não são marcas da humildade do Evangelho. São apenas a rejeição do Evangelho, tanto quanto o orgulho e a confiança no próprio eu. Ambos não passam de dois resultados diferentes do nosso desejo de conquistar glória para nós mesmos, de sentirmos que valemos a pena como pessoa, para nós mesmos e para os outros. Resumindo, não permita que a sua fome de honra o leve nem a desprezar o próximo e nem a invejar as pessoas. Provavelmente a maioria de nós possamos ter uma mistura das duas posturas, ora provocando, ora invejando, como resultado do nosso orgulho. Em qual me encontro? Você pode se perguntar. Aí eu digo para você, tenho a tendência de me expandir ou de me fechar como casulo? Aí você já sabe se você tem a provocação ou a inveja. Tenho a tendência de iniciar discussões com as pessoas ou evito totalmente o confronto? E você deve conhecer pessoas que de todo jeito ele evita o confronto com outras pessoas. E tem outras que adoram uma discussão. E vocês estão olhando para alguém que adora discutir com pessoas. É uma falha minha. E nós temos que reconhecer as nossas falhas. Tenho a tendência de me dar muito bem com indivíduos e grupos, ou na maioria das vezes fico constrangido, intimidado perto de determinadas classes de pessoas? Quando criticado, fico uma vara, fico muito bravo e crítico e simplesmente revido com ataque. Ou me sinto bastante desencorajado e fico na defensiva. Dou um monte de desculpas ou desisto da conversa. Ou você costuma pensar, nunca, jamais faria o que essa pessoa fez. Ou costuma olhar para a pessoa e dizer, nunca, jamais atingirei o nível de realização dessa pessoa. Então, são atitudes que nós colocamos e são pensamentos que passam pela nossa cabeça. E isso faz com que a nossa autoimagem se constrói em cima daquilo que nós pensamos de nós mesmos e pensamos que os outros pensam de nós. E aí, eu sempre digo, a pior coisa que pode acontecer na nossa cabeça é você pensar o que o outro está pensando de você. Porque você nem sabe o que ele está pensando. E você fica colocando minhoca na sua cabeça. Então, o que é uma autoimagem baseada no Evangelho? Só o Espírito Santo opera em nós as condições para aplicar o Evangelho à nossa autopercepção e à nossa visão dos outros. Como eu me percebo e como eu vejo os outros. Ele cria em nós uma autoimagem totalmente nova e que não se baseia em comparações. Ele me humilha diante de todo mundo, isso o Evangelho faz, dizendo que sou um pecador e sou salvo apenas pela graça e não pelo merecimento. Não é pelo meu merecimento, e sim pela graça de Deus. É aquilo que Deus, através de Jesus, fez por mim. E por isso, eu sou um beneficiado. Mas também me encoraja diante de todo mundo, dizendo que sou amado e honrado pelos únicos olhos do universo que de fato contam, dando-me a ousadia e a humildade, capazes de coexistir e crescer juntos. Como é maravilhoso o plano de Deus, né? E é só através da graça dele que nós podemos ter essa autoimagem em nós.
Em termos práticos, é o seguinte: se você se posiciona na defensiva, deve usar o Evangelho dizendo a si mesmo: o que você pensa de mim não é o que importa. A aprovação de Jesus Cristo, não a sua, é a minha justiça, a minha identidade e o meu valor. E se estiver menosprezado de alguém, você precisa se lembrar do Evangelho dizendo, ou se você estiver menosprezando alguém, você precisa lembrar do Evangelho dizendo, o que eu penso a meu respeito também não importa. Sou só um pecador, tanto quanto essa pessoa. E como ela, não mereço o amor de Cristo por mim. Temos de meditar e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a aplicar às nossas emoções, que somos filhos de Deus e por isso posso me sentir seguro pela fé em Cristo Jesus. Portanto, posso ser ousado e humilde ao mesmo tempo. A nossa autoimagem baseada no Evangelho será modificada no instante que começarmos a andar no Espírito. O orgulho, a competitividade e a inveja só podem ser vencidas mesmo numa igreja, no meio cristão, e mesmo com toda a corrupção que assistimos diariamente na mídia. A nossa esperança não se deposita em homens e mulheres. A nossa esperança deposita-se em Jesus Cristo, que veio a esse mundo como menino e que, na esperança do povo de Israel, veio para livrá-los de Roma. Qual a sua ideia? Jesus veio para quê? Para você? Para um dia você estar lá no céu, glorificando a Ele, levando outras pessoas, ou Ele veio para livrar você de alguma coisa? Ou Ele veio para dar alguma coisa para você? Jesus não veio para isso. Jesus já deu tudo o que Ele tinha que dar, o que Ele poderia dar. Ele deu por mim e por você, que foi a sua vida. Ele entregou-se lá na cruz, como nós cantamos, por mim e por você. E se você ainda não aceitou a esse Jesus, se você ainda não aceitou esse presente de Deus para a sua vida, hoje é o momento. E você pode se livrar de orgulho, de competitividade, de comparações, de inveja, de tudo isso. Você pode se livrar a partir de simplesmente aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E que nessa época de Natal, nós possamos todos abrir o nosso coração, a nossa mente, para que esse Jesus faça com que eu possa andar no Espírito e seguindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém.